Vocês sabem que no meu Instagram eu respondo muitas caixinhas de perguntas, só que algumas são um pouco mais complicadas, não tem como eu responder em um Reels. Por isso, hoje eu separei uma pergunta que é até de certa forma comum para alguns caras e também bastante problemáticas em termos de visão de mundo, talvez. Eu precisei tirar um vídeo inteiro para responder a ela. Eu sou Orlando Costa e esse canal é para homens e pro homens. Fique à vontade para se inscrever e alcançar comigo a sua melhor versão. Então eu recebi aqui do seguidor uma pergunta na caixinha do Instagram e eu trouxe aqui para o YouTube para poder aprofundar um pouco mais esse assunto. Bom, ele me perguntou aqui então: a mulher só quer um homem que provê. Por que vou querer uma mulher se posso contratar tudo que ela oferece? Então vamos tentar ir por parte aqui, né? A mulher só quer um homem que provê. A minha sugestão é que vocês tomem cuidado com esse só, sempre, toda vez, etc. Existe de fato hoje muita confusão, na minha opinião, com relação a essa questão de provisão. Se a gente pega, por exemplo, em algumas décadas no passado, quando você não tinha ainda um vasto acesso da mulher ao mercado de trabalho, a estrutura familiar era formada por essa provisão masculina ou dada por essa provisão masculina, né? Então o homem saía para trabalhar, a mulher ficava ali no ambiente doméstico, né? Geralmente os casais tinham vários filhos, ao contrário de hoje. E depois, com a ida da mulher ao mercado de trabalho, a mulher também passou a contemplar o orçamento familiar. E hoje, claro, como não é novidade para ninguém, muitas mulheres cuidam, às vezes, do lar até sozinhas, né? Porque o número de separação, divórcios e a criação de uma família disfuncional, onde o pai e a mãe não estão presentes ali, pelo menos muitas vezes o pai, né, vai embora, é relativamente comum. Eu não vou entrar aqui no mérito disso, né? Porque é uma disfuncionalidade bastante típica atualmente. Mas hoje voltou-se a se falar muito, mas em especial em determinadas bolhas de redes sociais, que o homem tem que ser provedor. Só que como que faz hoje, se você tem mulheres que também trabalham e que, não é novidade para ninguém, de modo frequente ganham mais do que os homens? Ora, alguns casais inclusive se formam nessa configuração. Às vezes você tem um casal em que a mulher ganha mais do que o homem, ou durante o relacionamento, em função do tipo de atividade profissional que ela exerce, ela passa a ganhar mais do que o homem. Eu já pude, ao longo dos anos, justamente por eu não estar nessa posição de briga com as mulheres, nem de ressentimento com as mulheres, eu pude ouvi-las, pude conversar com elas, e você encontra de tudo, para falar a verdade. Você vai encontrar a mulher que aprecia uma postura masculina mais madura, mas também não quer que o homem a banque sob todos os aspectos, mas que o sujeito tenha capacidade, pelo menos, de se sustentar a ele mesmo. Já tem outras mulheres que, apenas pelo fato do cara estar ficando com ela, estar iniciando um namoro, o sujeito tem até que pagar, tem que, ó, obrigação, tem que pagar, sei lá, ela pintar as unhas, né, cortar o cabelo, pintar o cabelo, comprar um batom e etc. E muitas vezes essa própria mulher trabalha, mas ela aprendeu com algumas mulheres que eu acho meio desajustadas, de que o namoradinho tem que pagar. Desse tipo de mulher eu sempre sugiro os caras a ficarem espertos, né? Você não tem que nada, ainda mais para uma namoradinha sua. Embora você possa ser gentil, embora você possa presenteá-la e até, de repente, pagar uma conta para ela em um momento de dificuldade. Um casal que é parceiro mesmo, até o contrário ocorre. Em um momento de dificuldade, a mulher acaba socorrendo o homem, mas as mulheres não gostam de estar muito nessa posição. Mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui. Fato é que a provisão para uma mulher honesta, presta atenção, para uma mulher honesta e madura, não se restringe à capacidade do sujeito se sustentar, formar uma família, ser um homem bem-sucedido e por aí vai. Também vai estar ligado a uma segurança emocional que tem a ver com o comportamento do sujeito antes mesmo dela. É o comportamento dele com ele mesmo e diante do mundo. E eu consigo entender porque mulheres gostam, né, se sentem mais atraídas por homens que têm esse tipo de comportamento, que se traduzem em autoconfiança, que se traduzem em segurança, né, que se traduzem em uma boa autoestima e um poder de decisão e de liderança. É normal, porque isso é praticamente natural da dinâmica entre homens e mulheres, da busca que há das mulheres
nos homens e dos homens nas mulheres. Eu não acho que a gente tem que ficar debatendo demais sobre isso. As coisas são o que são. Assim como a maioria de nós homens vai desejar uma mulher que seja bonita, não é? Que nos agrade fisicamente, e depois a gente vai estar olhando ali para a personalidade e comportamento. É claro que as mulheres também gostam de homens que têm boa aparência, mas o que eu percebi ao longo dos anos é que, de fato, as mulheres olham ou se atraem mais pelo comportamento. Então, a beleza masculina talvez não tenha tanto peso assim para as mulheres do que a beleza feminina tem para os homens. Pois bem, mas a mulher honesta, madura, se você conseguir encontrá-la, ela entende a provisão como uma questão comportamental e não só de dinheiro. E vai ter as mulheres que querem que o sujeito pague absolutamente tudo para elas. Bem, se uma mulher trabalha e é independente, eu não vejo muito sentido no sujeito ter que esse tipo de obrigação. O pior aqui é a cabeça da mulher, a forma como ela vê o homem e o relacionamento. Ele tem que, e você, na verdade, não tem que nada. Embora, se você quiser, você possa ser gentil por uma mulher que é muito amável, por uma mulher que te trata muito bem, que te respeita. Na verdade, isso é quase que natural do homem, né? Quando ele se sente amado, se sente respeitado, quando ele gosta daquela mulher, a tendência é de que ele queira agradá-la, de que ele queira presenteá-la, de que ele queira cuidar daquela companheira dele. Isso é natural e não, na verdade, uma obrigação do homem. Mas isso que eu trouxe aqui, pessoal, é a ponta do iceberg dessa questão. Agora, eu vou para uma parte mais profunda que pode incomodar alguns homens e que eu não vejo praticamente ninguém falando dessa forma com os homens. Quando o sujeito me manda isso, e presta muita atenção, porque agora a coisa começa a ficar interessante. Antes de você discordar comigo, não sai xingando nos comentários não, respira. Se doeu, olha para dentro de você, olha no espelho, isso é importante. Desenvolvimento pessoal masculino se faz com autoavaliação e não sempre apontando o outro, tá ok? A mulher só quer um homem que provê. Tá, mas que tipo de provisão você está falando aqui? Né? É de grana? É só nesse sentido que você vê os relacionamentos, meu amigo? Se você vê os relacionamentos só nessa troca material, então não tem muito o que a gente discutir. Você está considerando a mulher, que vai ser sua companheira, meio que como uma GP. É só uma troca material e nada mais. Eu, particularmente, não vejo assim, embora eu possa respeitar a sua opinião e possa entender como você chegou nesse ponto. Mas eu não vejo somente isso. Eu vejo que entre um casal saudável, há coisas que não se compra, como você traz na sua segunda fala. Por que vou querer uma mulher se posso contratar tudo que ela oferece? Se você enxerga a mulher como, por exemplo, apenas um objeto sexual ou apenas como uma empregada doméstica, então você está certo. Você pode contratar uma empregada doméstica, você pode contratar o serviço de uma garota de programa. Mas não tem como, definitivamente, você comprar, você pagar ou contratar, como você traz esse termo aqui, uma mulher que tenha um sentimento genuíno por você, que queira formar uma família com você, que goste de você, que goste do seu comportamento, que goste da sua personalidade, e tem. Por mais que você talvez esteja magoado e ressentido, tem. E por que você acha que um sujeito me mandaria isso, né? A mulher só quer um homem, por que vou querer? Ele pergunta pra mim. Meu amigo, você acha que realmente eu vou tentar te convencer do contrário? Numa espécie de afronta? Não, meu amigo, de forma alguma. Sabe o que você é? Você é um homem adulto. E homens adultos fazem suas escolhas e arcam com as suas consequências. Aqui nós temos uma divergência central ou inicial de cosmovisão dos relacionamentos. Eu não vejo o relacionamento tão somente como uma troca material como você traz aqui na caixinha. Mas se você vê, não tem muito o que a gente discutir. Leve a vida assim, contrate a empregada, contrate a garota de programa e siga feliz. Você pergunta para mim, por que vou querer? Eu não tenho que dizer o que você vai querer, você não é um homem adulto. Você tem que saber o que você quer ou não. Eu percebo, senhores, uma extrema, e quase ninguém fala sobre isso, infantilização dos homens no meio masculinista. Eles não sabem o que querem, eles não sabem do que eles gostam, eles não sabem nem o que eles estão fazendo na Terra. E sempre a culpa é do outro, sempre a responsabilidade é do outro. Eu nunca vi homens tão temerários quanto a autorresponsabilidade. Isso é sério. Eu vejo já muitas mulheres fazerem isso na minha vida. Mas homens, eu estou começando a ver muito nos últimos tempos. Nada é responsabilidade dele. A culpa é das mulheres de forma geral. A culpa é de X, a culpa é de Y, a culpa é do governo, a culpa é do Estado, a culpa é das leis. Não que a gente não possa discutir sobre isso de uma forma madura. Mas será possível que nada do que acontece na sua vida é responsabilidade sua? Então esse tipo de fala, não é? Eu contrato o que ela oferece. Na minha opinião, que trabalhei, que atendi muitos homens na minha vida, e que observa esses homens há muitos anos, revela tão somente, quando a gente fala da ponta do iceberg, e a gente está falando dessa parte submersa, revela algo aqui que a gente chama de ressentimento. Um ressentimento terrível de não ser visto. Um ressentimento terrível de não ser amado. Um ressentimento terrível de não ser desejado. Que pode se
se manifestar de diversas formas, como, por exemplo, esse ímpeto meio raivoso. Por que eu vou querer uma... Peraí, por que você está com raiva? Por que você está inconformado? Você não precisa de nada. Você não deve nada. Você não é um homem livre? Você não é um homem adulto? Alguém está te impondo alguma coisa? Eu não. Então por que você está trazendo dessa forma? Você já se olhou no espelho, bem no fundo, e assumiu algum nível de responsabilidade sobre os seus resultados? Eu trabalho de uma maneira muito pragmática com resultados concretos. Seus resultados falam por você. Quais são os seus resultados? Ou você está apenas manifestando o seu ressentimento na internet, esperando que, de certa forma, por eu falar com homens, eu vou simplesmente passar a mão na sua cabeça e amaldiçoar de uma maneira indistinta todas as mulheres do mundo. Não tem sentido nenhum para mim fazer isso. Toque o relacionamento da forma que você achar melhor e viva as consequências das suas escolhas. Agora, a única coisa que eu te peço encarecidamente, se olhe no espelho. Olhe para a tua ferida mais profunda. Se você quer se desenvolver por um homem, como homem, aliás, você vai ter que fazer isso. Você vai ter que fazer esse movimento de olhar para dentro de você. O homem precisa ser muito corajoso para fazer isso. Porque apontar para fora, apontar para os outros, é extremamente fácil. Será que você não tem essa fala porque você nunca se sentiu amado? Será que você tem essa fala porque você não se sente desejado? E se você não é amado, não é desejado, por quê? A culpa é das mulheres que não querem você? Mas não existe caridade nesse jogo entre homem e mulher. Você não vai querer ficar com uma mulher que você não acha bonita, ou pelo menos minimamente bonita, vai? Por que as mulheres deveriam te escolher, ficar com você, amar você, te respeitar? Por quê? É bom estar com você? Você é um homem agradável de estar? Ah, mas elas só querem dinheiros e provedores. Mas quando você vai num shopping qualquer, você vê vários homens simples que você percebe que ele não é rico e ele está com a namorada. Ah, mas ela está com ele por causa de XY. Você adivinha então o pensamento e a vida das pessoas? Vamos tentar adivinhar os próximos números da Mega Sena? Veja, irmão, é difícil admitir quando a gente não tem muito talento para alguma coisa. É difícil admitir quando a gente é incompetente para algumas coisas. A gente tem duas formas. Ou criar esse lugar de competência em nós e, no fim, deixar cair essa armadura de raivoso e se permitir viver algo genuíno, ou ficar uma vida toda esbravejando com esse tipo de frase idiota. É uma escolha que você vai ter que fazer. Eu não vou fazer avaliação da escolha que você faz. Repito, você é um homem adulto. Então, quando você traz para mim, por que vou querer? Eu que tenho que dizer, você vai querer por causa disso? Não, porque eu já sei onde isso vai parar. É uma discussão em que eu vou te dar uma resposta, você tem que querer uma mulher porque ela vai te tratar com carinho, aí você vai dizer que é fingimento, que isso não existe, que elas querem isso, e você vai vomitar todo o seu ressentimento, e eu já tô até careca, não tenho paciência para esse tipo de coisa. Repito, vários homens pobres casam-se todos os dias. Vejo vários homens que não são chads, bonitos, têm 1,90 m, com mulheres como namoradas, e às vezes até bonitas as mulheres. Só que eu pergunto para o sujeito que não está tendo resultado, será que a culpa é necessariamente das mulheres? O contexto dos relacionamentos hoje não vale a pena, Orlando? Tá, então por que você está discutindo? Se você decidiu que não vale a pena se relacionar, continua um amigo. Não sou eu que vou te impedir ou te convencer do contrário. Eu prefiro me relacionar e ponto. Você prefere que não e tá tudo certo. Você tem os seus motivos, eu respeito isso. Se você não deseja se relacionar, ou deseja só comprar, contratar, o que quer que seja, por que você está bravo e está discutindo? Você não está em paz com a sua decisão? Por que você precisa da minha validação? Era para você estar em paz, não era? Era para você estar perguntando outro tipo de coisa? Já não era para você estar trocando de assunto? Mas não. Esses homens não fazem isso. Eles militam contra as mulheres ou em desfavor dos relacionamentos e estão presos, vinculados ao feminino porque não param de falar dele. E falam com raiva. E falam com ressentimento. Os homens que estão acima disso, eles não têm esse tipo de vínculo, nenhum nem outro. Eles são independentes do feminino. E é por isso que eles têm bons relacionamentos. Agora, se você diz, Orlando, os relacionamentos não estão fáceis, há várias questões envolvidas, mas, contudo, eu vejo bons relacionamentos e gostaria de ter um para mim. Eu já acho essa colocação mais honesta. E eu diria, ok, ótimo, por onde você quer começar? Veja, nenhuma mulher vai te olhar na rua, a não ser que você seja um cantor famoso ou um modelo internacional, e vai dizer, coitado de você, você tá carente, eu vou cuidar de você e vou namorar com você. Isso não existe. Isso é um relacionamento doentio. Se você quer uma mulher que seja minimamente atraente, nós precisamos sermos homens atraentes também. Veja, qualificação. Se você quer melhorar na sua empresa, quer subir de cargo na sua empresa, você se qualifica. Se você quer passar no concurso público, você se qualifica. Se você quer entrar de medicina numa faculdade federal, você se qualifica. Se você quer empreender, você precisa se qualificar. Se você quer prestar um concurso público, você também precisa se qualificar. E por que, se você quer ter um relacionamento bom, saudável, prazeroso e construtivo, você não deveria se qualificar? Qualificar o teu comportamento,
qualificar os seus atributos de atração. Ah, mas dá muito trabalho, eu prefiro xingar. Então talvez eu não possa te ajudar. As coisas são o que são. Há anos eu estou nisso, eu tenho observado esse movimento de homens muito raivosos e ressentidos. O problema desses homens é que muitas vezes eles agem de uma maneira assim, ó, soberba e não humilde, dizendo, eu tô ferido. Eu gostaria, no fundo, de ter alguém bacana, mas não sei por onde que eu começo. Eu não me sinto um cara atraente. Logo, eu assumo certa parte dessa responsabilidade. A culpa não está só nas mulheres. Eu também tenho parcela de responsabilidade naquilo que acontece na minha vida. Então, para responder de uma maneira objetiva, meu amigo, eu acredito, já que você pediu minha opinião, que você não tem como contratar desejo. Você não tem como contratar amor. Você não tem como contratar companheirismo. Você não tem como contratar a liberdade de uma mulher que quer estar genuinamente com você, ainda que ela tenha a independência dela, que ela esteja livre para ir embora. Você não precisa prover uma mulher para prendê-la ao teu lado. Você provê algo porque você gosta, porque você sente prazer de estar com aquela pessoa é muito bacana para você, e efetivamente porque você pode, se você é um homem que já construiu alguma coisa, não tem problema nenhum. Aliás, todos os caras que eu conheço fazem isso e vivem bem com as suas namoradas, noivas e esposas, e elas também trabalham, elas também contribuem. Essas são relações saudáveis, mas sabe por que vocês não veem quase esse tipo de relacionamento? Porque ele não engaja na rede social, porque ele não gera polêmica, porque ele não gera treta. Pessoas saudáveis não geram polêmica nem treta, mas elas existem, elas estão vivendo. E é nesse caminho que eu estou tentando conduzir homens. Então, por que vou querer uma mulher se posso contratar? Contrate, faça o que você quiser. Eu não sou seu pai e você não é menor de idade, você é um homem adulto. O que eu trouxe aqui para ti, com absoluto respeito e amor, é uma reflexão para você baixar um pouco as armas e olhar para dentro de você. Fora isso, o meu conteúdo não é para treta, não é para briga. Eu não entrei nesse conteúdo, já mais velho, para fazer isso. Eu entrei nesse conteúdo para fazer uma diferença real na vida de homens que estão buscando performance, buscando melhorar, e isso inclui também um relacionamento genuíno com as mulheres. Bom, e se você quiser aprofundar nesses assuntos sobre comportamento, eu sugiro que você se inscreva na plataforma Conduta Masculina, onde nós temos encontros fechados com homens e discutimos esses temas relacionados à alta performance e a autoconhecimento. Eu vou deixar o link aqui na minha bio. Nós somos o maior hub de desenvolvimento pessoal masculino para homens maduros do Brasil. Certamente não é fácil ficar respondendo todas as perguntas que eu recebo de forma tão completa em um vídeo para o YouTube, mas eu quero criar um espaço entre a gente em que isso seja possível. Por isso, eu estou pensando em fazer um quadro no meu canal só respondendo perguntas. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal e comenta aqui uma pergunta que eu devo responder no próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima.